Salmo 32, Salmo de Davi. Vamos meditar nesse texto, no qual o Senhor quer falar ao nosso coração, no qual Deus usa o rei Davi para realmente abrir o seu próprio coração e compartilhar do seu coração conosco. Leamos o texto, queridos. Vamos ler de forma responsiva, de forma participativa. Eu leio o primeiro versículo, vocês o seguinte, e assim por diante. Vamos recitar juntos este salmo da palavra de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, em adoração, contrição, no temor do Senhor. Queremos ouvir Tua palavra, queremos ouvir Tua voz. Fala conosco, Senhor. Toma o nosso coração nessa noite, nesse tempo de busca de crescimento, Senhor. Que seja um marco da graça do Senhor na nossa vida. Pai, que de fato o Senhor nos desafie a este upgrade, Senhor, a esta busca de crescer, a esse desejo de crescer, decisões de crescimento na Tua presença. O país pode estar um caos, falta modelos, paradigmas, mas nós não devemos olhar para o mundo, não somos convidados a olhar para o mundo. Nosso referencial é o Senhor, é a Tua palavra. O Senhor é que sustenta a nossa vida. O Senhor é que guarda o nosso coração, a nossa fé. O Senhor é que nos faz andar firmados na Tua própria graça, na rocha que é o Senhor. Então, Pai, nós aqui estamos, provide-te a palavra, para sermos renovados, avivados por Tua palavra, para enfrentarmos os dias maus, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de coragem para viver,
cheios do temor do Senhor. Então, nós te invocamos, nós te buscamos, nós pedimos o renovo do Senhor, o poder, a coragem, a fé, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor. Aviva-nos aqui, renova-nos em fé, renova-nos para a batalha, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Se há alguém com espírito abatido, angustiado, levanta-nos na Tua presença. Para a glória do Teu nome, levanta-nos na Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Eu trabalhei com o pastor Alcides durante alguns anos, um homem que eu respeito muito, somos amigos, e ele estava pregando numa noite quando ele tocou na questão então do pecado, no convite ao arrependimento. Estava ali no meio da congregação uma pessoa ilustre, um convidado, e aquele homem ilustre, como outros convidados, não por títulos, não por cargos, nem por poder, mas por ser um ser humano respeitado, nós então chamamos de convidado ilustre. Mas aquele homem ficou indignado. Ele chegou para o pastor questionando como pode isso, no século 21, estar falando de pecado. Vir à igreja para ouvir alguma coisa que, como que chamando a sua consciência para sentir-se pecaminosa e sentir-se necessitada de arrepender-se, de se humilhar. Ele falou, isso é muito antigo, isso é muito estranho. E, na verdade, conhecendo um pouco a história daquele ilustre convidado, como muitas pessoas que nós chamamos de ilustres por muitas vezes terem títulos, terem uma formação acadêmica, influenciados então pelo iluminismo no século XVIII, século XIX, onde os homens declararam que na verdade não precisavam de Deus, que pela capacidade humana poderíamos dominar todas as coisas, e aí falamos tanto, e a ciência, há vários ramos do academicismo ainda, com a soberba ainda cita isso até hoje, nós não precisamos de Deus, nós damos conta de tudo sozinhos, e veio todo um positivismo filosófico, não é, que depois também passou, e o pessimismo voltou para muitas pessoas, um existencialismo que, na verdade, tem tomado conta do coração de muita gente que não acredita que a vida tenha qualquer sentido, mas muitos caminham ainda nessa influência lá de trás, de que o homem não precisa de Deus, e de que por si ele dá conta de tudo, e falar de pecado é, na verdade, falar de fraqueza, falar de humilhação é, na verdade, colocar o homem numa situação de ultraje. E nós sabemos que um dos filósofos daquele tempo, Nietzsche, realmente expressou que o cristianismo faz do homem fraco, faz do homem um ser fraco, porque o cristianismo justamente fala de pecado, de arrependimento, fala de altruísmo, e tudo isso para o Nietzsche era uma razão, na verdade, de humilhar o homem, de enfraquecer o homem, estas questões do coração, não é? Questões de humilhação, questões de confissão, de contrição, questões ligadas ao coração. O cristianismo, para Nietzsche, enfraquecia o homem que estava tentando ser esse homem, então, emancipado, livre, este homem realmente que não precisa de religião, não precisa de Deus, não precisa a não ser de si mesmo, com a sua razão, não é? E aí o homem sendo o centro de todas as coisas. Bom, queridos, esse texto nos convida a pensar a respeito desse tema, questões do coração. Confissão, contrição, humilhar-se, buscar a Deus, pôr o coração na presença de Deus em contrição. Isso faz de nós fracos, isso tira de nós a nossa força, nos faz pessoas assustadas, com medo. Quando nós olhamos para a história de Davi, a história que este salmo, a história a que este salmo está ligada, é uma história de Davi muito conhecida, que nós muitas vezes compartilhamos, o Salmo 51, que é outro texto escrito neste contexto no qual Davi estava vivendo. Ele já era rei, um servo amado de Deus e que amava o Senhor,
mas que um dia lá no palácio, todo mundo estava na batalha, o seu exército, seus generais, seus oficiais, e havia um oficial dele que tinha uma casa muito próxima ao palácio. E o seu oficial, um oficial valente, que amava o rei, que dedicava a sua vida nas batalhas. Este oficial, então, lá na batalha, enquanto ele estava, sua esposa em casa, aparentemente, possivelmente, também ela estava, assim, naquele tipo de vacilo, desculpem a expressão, mas um tipo de vacilo, né? Tomando banho, assim, à luz do sol, não é? Nua, e Davi olha para aquela mulher e comete um dos pecados que Deus deixou tão claro: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele se deita com ela, comete adultério, e então ela vem e diz para ele depois assim: olha, eu estou grávida. Ele que pensando até o momento ali, racionalizando a situação, está tudo bem, ela foi para casa, tarará e tal, vamos esconder a situação. Mas aí vem a gravidez, ela diz: eu estou grávida. Aí, o que eu vou fazer agora para esconder isso? Racionalização, né? Tentar racionalizar os erros, os pecados. Ele diz: bom, eu vou chamar o meu oficial e vou dizer para ele ir para casa, que eu dei uma folga para ele ir lá para sua mulher, porque ele é muito fiel, então para ele descansar um pouco, né? Acontece que aquele oficial era tão fiel, que ele diz: não, meu rei, como é que eu poderia ir para casa, entrar na minha casa, deitar com a minha mulher, desfrutar das alegrias do meu lar, sendo que lá está tendo uma batalha terrível, soldados morrendo, eu não posso. Mas o rei não, tira pelo menos uma folga e tudo, para ver se escondia o pecado. Ele não aceita e volta para a batalha. Mas antes de voltar, o rei Davi, um homem de Deus, com o coração constrangido, envergonhado, ele entra o coração começa a palpitar, os seus sentimentos estão extremamente complicados, e ele então resolve escrever uma carta para Joabe, que era o general do seu exército, dizendo: põe Urias na frente da batalha. E ele leva a carta, sua própria sentença de morte. Ele mesmo leva a carta. Entrega para o general, e Joabe põe então e deixa ele lá para morrer, e ele morre. Davi, um homem de Deus, o rei de Israel. E ele mais uma vez racionaliza: está tudo resolvido. Soldados morrem em batalhas, vamos confortar a viúva, e eu vou tornar a minha vida. E ele está ali tentando vivenciar tudo aquilo, e ele vai racionalizando, né? Ele vai tentando racionalizar. Mas, queridos, de repente, o coração dele entra num processo terrível de sofrimento, muito sofrimento, e ele diz que, no versículo aí, no Salmo 32, ele diz, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, queridos, ele estava racionalizando. O tema da nossa reflexão é questões do coração para a glória de Deus. Questões do coração para a glória de Deus. Mas quando o nosso coração não está vivendo para a glória de Deus, o que acontece? Então, eu quero rapidamente olhar com você para esse texto, percebendo na vida de Davi, quando o coração dele não estava vivendo para a glória de Deus. Estava vendo uma reportagem há poucos dias,
E eu fiquei assim, muito surpreso, porque um homem muito intelectual, muito qualificado por um lado, e achando-se tão acadêmico, tão bem formado e qualificado para dar aquela entrevista, médico. Então, o repórter falando com ele, mas ele disse, olha, eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada porque quando a Bíblia fala que o problema está no coração do homem, está tudo errado, o problema está no cérebro. E parecia que aquilo ele estava então pondo a Bíblia em xeque e dando aquela demonstração tão acadêmica, tão profunda, não é? Deus não sabe de nada, a Bíblia está errada. Queridos, permita-me dizer rapidamente para você. Nós já sabemos, temos pensado nisso, mas deixa-me dizer mais uma vez. Coração nas Escrituras, coração na Bíblia, não é apenas este órgão que faz o nosso sangue jorrar e que muitas vezes é símbolo de emoção, de sentimentos. Coração na Bíblia tem a ver com emoção e com sentimento, portanto, um pouco do que este órgão representa, em termos não só da Bíblia, em termos daquilo que se pensa na poesia, quando se fala dos afetos. Mas deixa-me te dizer que coração na Bíblia também tem a ver com razão. Coração na Bíblia tem a ver com razão, ou seja, com o meu cognitivo, como eu interpreto a vida, como que eu analiso, como que eu compreendo as coisas. Coração na Bíblia tem a ver com a minha vontade, o meu volitivo, com as minhas atitudes. Coração na Bíblia tem a ver com, portanto, as minhas atitudes, minhas decisões. Coração também tem a ver com os meus desejos profundos. Coração também tem a ver com, já disse as emoções, já disse razão, já disse então também com as minhas atitudes, minhas decisões e minha vontade e também com os desejos mais profundos. Então, quando olhamos aqui, queridos, nós observamos primeiramente que, muito claramente que, em termos desse aspecto, não é, do coração em relação à razão, Davi tentava racionalizar, não é? Primeiro mandando ela para casa achando que estava tudo certo, depois ela está grávida e aí ele racionaliza trazendo o general para estar ali em casa, deitar com a esposa e entender que o filho seria dele. A coisa não dá certo, então ele manda o homem para morrer e racionaliza mais uma vez, achando que está tudo certo. Então vem as suas atitudes, não é? Que nós já vimos aí, a atitude justamente de pôr este homem, não é, inclusive para morrer. E mais ainda, queridos, nós observamos que conquanto ele está escondendo tudo, como é que estão as emoções dele? Como é que estão os sentimentos? Já disse. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então ele sentia como que realmente Deus disciplinando a vida dele. Ele sentia a mão de Deus pesando sobre o seu pecado. Então, era assim que estavam as suas emoções. E tudo isso, queridos, por causa dos desejos. Desejo que ele tinha como homem de Deus, de agradar a Deus, agora o desejo tinha se desviado para desejos pecaminosos de cair em adultério, em carnalidade, e os desejos então se tornaram confusos, e ele se tornou esse homem que estava ficando doente. Doente a tal ponto que nós chamamos isso de doenças psicossomáticas. Envelheceram os meus ossos, angústia profunda,
um peso no coração. Então, era assim que estava vivendo Davi em relação ao seu próprio coração. O que é o coração? O coração é o nosso ser essencial. O coração é o nosso ser essencial, que envolve razão, como já falamos, que envolve as nossas atitudes, que envolve os nossos sentimentos profundos, que envolve também os nossos desejos, que envolve a nossa própria vontade. Mas, queridos, questões do coração. O que Deus quer falar conosco? Porque acontece uma coisa tremenda, tremenda, histórica, e por isso Deus fez se registrar na sua palavra. Natã, o profeta, recebe uma revelação de Deus. Deus mostra tudo para o profeta, tudo que tinha acontecido. Davi está em casa gemendo, tendo já algumas enfermidades no seu próprio corpo por causa do pecado. Gemendo, ele disse que enquanto eu calei, a mão do Senhor pesava sobre mim, os meus ossos começaram a se envelhecer, e ele sentia-se profundamente angustiado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Envelheceram os meus ossos. Gemidos, dores. Deus manda o profeta lá na casa de Davi. Eu vou resumir, vocês sabem possivelmente a história. Quando o profeta chega-se diante de Davi, ele conta uma metáfora. Ele diz, olha, tinha um senhor que tinha lá muitas ovelhas, um homem poderoso, muito rico, tinha muitas ovelhas. Mas tinha um que, assim, muito pobre, mas ele tinha uma ovelhinha, e a ovelha era muito preciosa para ele. Olha, rei, acontece que o poderoso foi lá e matou, tomou a ovelha daquele homem fraco, uma ovelha tão querida, matou a ovelha e comeu a ovelha. Bom, ele contou essa metáfora como de fato, como se fosse uma história que tivesse acontecido. Como era o profeta Natã falando diante do rei, eu sou o rei, e ele diz, onde está esse homem? Tragam-me esse homem aqui, porque nós vamos resolver isso agora. Como é que pode? Um homem rico, cheio de ovelhas, muito poder, vai lá e toma a ovelhinha do outro, e mata a ovelha e come a ovelha. Chame esse homem aqui agora. Natã, queridos, olha nos olhos de Davi e diz, tu és o homem. Tu és o homem. Tu és o homem. Davi era um homem temente a Deus. O coração dele. E ele diz, eu vou morrer porque eu pequei contra o Senhor. Eu estava aqui, racionalizando, disse, eu vou morrer. Está escrito, querido, no livro de Reis. O profeta olha nos seus olhos e o confronta, face a face. E ele diz, eu vou morrer. Ele tinha o temor do Senhor conquanto tivesse caído naquele pecado. E aí, queridos, Natã disse, você não vai morrer. De fato, a disciplina virá de uma forma muito dura na sua casa. E nós observamos, queridos, quando ele escreve Salmo 51 e este Salmo 32. E primeira coisa, então, que nós encontramos, depois de um tempo de jejum, de oração, de humilhação, nesse processo ele escreve esse Salmo, como também o Salmo 51. Ele começa esse Salmo expressando, então, agora como estão as dimensões do seu coração. Como estão as questões do seu coração neste momento. Primeiro aspecto que nós observamos é que a dimensão racional do seu coração. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Tradução Revista Atualizada. Queridos, dimensões do coração para a glória de Deus. A dimensão racional do coração de Davi é uma dimensão agora que consegue refletir e não mais usar justamente a razão para racionalizar o pecado e se justificar, mas para chegar e dizer que em reflexão sobre Deus, sobre o amor de Deus, ele não precisa afirmar como aquele homem naquele dia diante do pastor, dizendo que o cristianismo, que a fé enfraquece, que humilhar-se diante de Deus enfraquece, que o cristianismo faz do homem o homem fraco. Davi é este homem que, na verdade, com a sua razão, com a dimensão racional do coração, ele consegue dizer com clareza no seu cognitivo que bem-aventurado, feliz, forte no Senhor é aquele que encontra em Deus perdão, que encontra perdão, graça. Isto é um coração que tem uma racionalidade madura. Na essência, o nosso ser essencial, na racionalidade do nosso coração, nós precisamos compreender, queridos, que coração é razão. E na razão do coração nós dizemos, com a teologia de Davi, com a teologia da palavra de Deus, que bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é encoberto pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Este é o homem que de fato pode ser livre. A palavra emancipação se tornou muito comum no nosso meio, e ela vem do iluminismo e quer dizer alguém emancipado, mas no fundo, a partir do iluminismo é a ideia de emancipado do próprio Deus, alguém que não precisa nem de Deus, e na perspectiva teológica, alguém que de fato é livre, alguém que conhece a Deus, que experimentou o perdão de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o abraço de Deus, o amor de Deus. Por isso Davi, com toda a racionalidade do seu coração, ele diz: Deus é bom, Deus é maravilhoso. E ele se volta para o Senhor, ele diz: aquele cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Porque a questão está em Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus. Segundo, queridos, enquanto as suas atitudes, eu estou seguindo a própria sequência do Salmo, voltando ao versículo 3 e ao versículo 4. Como é que estavam as emoções dele? Ele diz que, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas agora ele põe as suas emoções diante do Senhor. Ele derrama todo o seu ser diante do Senhor. Então, questões do coração. Nas aflições do nosso coração, nós precisamos pôr diante de Deus. Ele diz: eu confessei-te o meu pecado. Na verdade, ele começou fazendo isso diante de um servo de Deus, o profeta Natã. Quando nós estamos vivendo para a glória de Deus, nós vamos aprendendo em maturidade, não em fraqueza, mas em maturidade, que a contrição, a confissão, o prostrar-se diante de Deus, às vezes com irmãos maduros, e confessar o pecado, isso não nos enfraquece, isso não nos destrói. Por isso, ao invés de nos escondermos, enquanto calei, envelheciam os meus ossos, confessei-te o meu pecado. Então, esta questão do coração, em termos de emoções, nós precisamos aprender a colocar diante do Senhor os sentimentos, colocar diante do Senhor as emoções complicadas, as dores, os conflitos, em contrição diante do Senhor. Por isso, queridos, é que também vemos aí a outra dimensão do coração, que é o volitivo, que é a questão da vontade, das atitudes, das decisões.
Quando ele começa a racionalizar de forma madura, pela revelação da própria palavra, que Deus é bom, que Deus perdoa, quando essa verdade enche o coração dele, e ele entra num processo de contrição, e os sentimentos dele entram nesse processo de contrição, ele começa a confessar, na verdade ele está tomando uma atitude aqui, que é esta outra dimensão do coração, a dimensão da atitude, da decisão. Eu vou confessar o meu pecado ao Senhor. E ele disse, eu vou confessar, e eu disse, pequei contra ti, e tu perdoaste o meu pecado. As decisões do coração que glorificam a Deus, queridos, passam por processos de contrição e da decisão de não se esconder, mas de se expor, e a decisão realmente de buscar o Senhor, na verdade, de todo o coração. É impressionante, queridos, como nós estamos vivendo dias em que as pessoas justamente usam a dimensão do coração para tentar racionalizar, explicar e tentar justificar questões que são pecados diante de Deus. As emoções muitas vezes estão em frangalhos, mas a pessoa continua racionalizando e se escondendo. E continua tomando decisões erradas, atitudes erradas. Porque lá no fundo os desejos do coração ainda estão voltados para a carne, para o mundo, para o diabo, para o inferno, e não percebe. Caindo por caminhos de destruição. Mas Davi diz de uma forma, na revista aí atualizada, no versículo 7, é um pouquinho diferente da NVI, e aqui diz assim no versículo 7, tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres, não, é o versículo 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ah, queridos, eu ajudei uma pessoa, um homem que havia destruído o casamento. Na verdade, ele tinha destruído o terceiro casamento e estava num quarto relacionamento. No terceiro casamento que ele tinha destruído, e que agora estava com um amante, ele tinha se convertido no contexto desse casamento. Conheceu essa pessoa cristã, casou-se com ela, teve filho, passou alguns anos nesse casamento, na igreja, fiel a Deus, teve uma recaída. E de uma forma terrível, agora, um dos filhos dele, que já estava jovem, pegou o filho e foi, como o pessoal gosta de dizer, foi para a night, né? Foi para a balada. Um homem maduro, cristão, de dentro da igreja agora, bem casado, mas os desejos se confundem. Desejar não é pecado, gente. Desejar casar é bom, sexo é bom. Desejar ter um melhor salário, esforçar e trabalhar por isso é bom. Há muitos desejos lícitos, amém? Glória a Deus. Nós somos pessoas, temos desejos. Mas quando o desejo entra em confronto com o próprio coração de Deus, como no caso desse homem, os nossos desejos nos levam à destruição. E ele foi para a night, foi para a gandaia, foi para a balada, uma noite, 2 noites, tarará, bebe 1, 2, 3 e todas, e foi se destruindo, e sexo, dinheiro e tudo, e começou um relacionamento com a senhora que também estava divorciada lá na night. E a esposa descobriu, não aguentou a situação, sofreu, até que não aguentou mais. Divórcio, família destruída,
o filho também com ele lá. Passa um mês, 2, 3, o coração começa a se lembrar de Deus. Começa a voltar um desejo da presença de Deus. E ele vai para a igreja. A moça que estava com ele, no processo de adultério, agora vivendo juntos, ela vai para a igreja com ele. E lá na igreja, muita gente, conquanto não fosse a igreja que ele vivia com a esposa, muita gente conhecia ele e a história. Muita gente, né? O que faz? É complicado, né? Era situação complicada. E não vem dizer que é simples, porque não é, queridos. O dia que nós dissermos que isso é simples, nós estamos aí com as novelas da Globo, outros canais, chorando, né? Mas ele ama tanto, é tão bonito. Não, é adultério. É adultério, a Bíblia chama de adultério, é adultério. Não tem o que chorar, a não ser o chorar pelo pecado de uma pessoa que destruiu sua família e que está vivendo uma vida assim. Por outro lado, há misericórdia para alguém que peca, para alguém que destrói a família. Aquele homem, depois de um tempo, um casal da igreja começou a caminhar com ele, com aquela moça. A moça se converteu. A moça se converteu. E aí ele procura ajuda, o pastor sem saber o que fazer, aí me envia o casal. E eu começo a acompanhar em aconselhamento. E ele diz, olhando nos meus olhos, pastor, eu estou aqui porque sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Minha esposa não me quer mais, não aceita meu arrependimento. E agora, essa moça se converteu. E eu quero acertar minha vida. Já vai caminhando para 2 anos, e eu quero acertar. O pastor não quer me apoiar, eu não sei o que eu faço. Eu falei, vamos fazer o que Davi fez. Eu quero te convidar a confessar diante de Deus, querido, tudo que você tem feito. Ele falou, pastor, é o que eu mais quero. Mais quero. Eu não aguento mais. Na verdade, naquele dia, a sua companheira estava lá com ele, a moça, e ela confessou realmente que estava muito feliz na igreja, muito feliz com o evangelho, queria também andar com Deus e sabia que sem Jesus não tinha jeito. Que eles já estavam tendo alguns conflitos, precisavam de ajuda. E queridos, naquele quebrantamento, choraram, ele chorou, derramou-se diante de Deus. Falei para ele, vamos confessar cada pecado, cada falha da sua vida. E realmente percebemos que a esposa, no caso a ex-esposa, na verdade já tinha providenciado, já estava acontecendo o processo do divórcio. Então não tinha mais jeito. Ela tinha razão, a irmã, fiel ao Senhor, fiel a Deus, o marido atraiu e houve recaída durante aquele ano todo. Tinha razão por um lado. É claro que a Bíblia diz que o coração dela podia perdoar, podia voltar-se para ele. Isso lá atrás, agora já tinha passado, já estava no divórcio. Então, eu o convidei a fazer uma carta para sua esposa, contando todos os erros e dizendo para ela que pedia perdão a ela por ter destruído o casamento e que reconhecia que ela então tinha tomado as decisões dela diante do Senhor, mas pedia perdão a ela. Para encurtar a história, queridos, ele procurou uma outra igreja, um pastor que resolveu acolhê-lo, e eu era apenas, como hoje sou um auxiliar, então eu não podia tomar a frente daquela situação. Então outro pastor que era líder, pastor efetivo da igreja no outro local, acolheu, passou por um tempo de disciplina, acompanhado pelo conselho da igreja, contou tudo o que tinha acontecido. O divórcio foi concluído com a sua ex-esposa, procurou o conselho
Casaram-se agora, então, aquela moça convertida, ele convertido, aceitou todo o tempo de disciplina da igreja, toda a orientação do Senhor. Sede de crescer, com sede de Deus. E eu encontrei depois de uns 2 anos, os olhos brilhavam de alegria, contando que realmente tinha então se casado, tinha acertado a sua vida, tinha se submetido à disciplina da igreja, à orientação do Senhor por meio da igreja, e na verdade, já depois de 2 anos, estava sendo preparado para ser um diácono da igreja. Queridos, questões do coração. Deus não quer ver famílias destruídas. Eu não estou aqui incentivando a conclusão, porque a vida dele foi salva pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus nessa noite para nós é, na verdade, em relação a Davi, em relação a nós homens, mulheres, jovens, nós precisamos resolver as questões do nosso coração diante do Senhor, para o nosso crescimento. E resolver questões do coração, queridos, não é caminhar só por sentimentos. Sentimentos muitas vezes são muito confusos. Nós precisamos buscar a dimensão da razão do coração e pôr a razão, a nossa perspectiva cognitiva de compreensão a partir daquilo que Deus diz que é certo e errado. Porque senão nós vamos racionalizar. O que o mundo mais tem feito hoje é racionalização diante do pecado. Isso não era tão sério assim, eu posso ir levando assim, eu posso dar um jeito aqui e ali, eu posso administrar assim. O que é pecado, o que é errado, queridos. E é errado para mim, pastor, é errado para você, é errado para todos nós. Não existe alguém acima do bem e do mal. Todos nós somos frágeis pecadores, precisamos da graça de Deus e precisamos administrar as questões do coração. Precisamos também tomar a nossa vontade, o nosso volitivo, as nossas decisões, as nossas atitudes e tomar atitudes diante. Eu confessarei o meu pecado. Eu vou me levantar, eu vou me confessar. Eu vou buscar o Senhor, confessei-te o meu pecado, não mais escondi, não mais fugi. Tome uma atitude de não fugir, de não se esconder, porque os seus sentimentos também, queridos, conquanto você se esconde e tenta racionalizar, você vai se adoecer cada vez mais fugindo de Deus. Mas é impressionante, queridos, porque ele diz então dessa busca, desse anseio profundo do coração. Tu és meu esconderijo. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Deus pode ser encontrado. Os desejos do coração de Davi se voltam novamente totalmente para o Senhor. E os desejos mais profundos estão ligados então a essa busca por Deus, a esse anseio por Deus, e a essa convicção de que o homem e a mulher que tem um coração quebrantado, um coração visitado por Deus, tem sede de Deus e busca o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus por esse tempo de crescimento. Porque esse tempo de crescimento é isso. É tomar as razões do coração. É pegar os desejos mais profundos e dizer, Senhor, eu sou pecador, mas os meus desejos mais profundos se voltam para o Senhor. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede da Tua presença. E a Tua palavra me diz que aquele que tem sede de Deus, aquele que busca o Senhor, fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Eu quero encontrar a Deus. Eu quero me encontrar com Deus. Eu quero encontrar o coração de Deus. Eu quero que Ele encontre o meu coração. Então, essa dimensão dos desejos profundos de Davi, depois desse encontro com Natã, com essa confrontação, os desejos dele, mais uma vez, são então curados, queridos. E os seus desejos se voltam para o Senhor de todo o coração. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu acredito na família e eu trabalho a favor da família. Mas se alguém destruiu toda a sua vida como este homem que eu citei, lembre-se, esse testemunho não é sobre divórcio. Esse testemunho desse homem é um testemunho da graça e misericórdia de Deus para alguém que destrói sua vida e família. Mas ainda assim, se lá na sarjeta quebrado,
Dizer, Deus, sem ti não dá. Como ele disse para mim com lágrimas, pastor, eu sei que sem jeito, sem Deus, não dá, não tem jeito. Queridos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por isso que Davi, em plena racionalidade do coração, ele diz que Deus perdoa e bem-aventurado é aquele que tem a sua iniquidade perdoada, porque Deus não atribui iniquidade perdoando o pecado. E ele termina então dizendo, queridos, dos seus sentimentos mais uma vez. Se você é uma pessoa que tem muita facilidade de expressar sentimentos, não tem problema. Tudo pode começar com sentimentos, desde que os sentimentos sejam colocados diante de Deus. Se houve um erro, expressar o coração diante do Senhor confessando. Ou se você está com desejo de crescer e falar isso mais com emoção do que em parte com razão, tudo bem. Desde que a emoção e os sentimentos estejam na presença de Deus. Agora ele termina falando do sentimento, e eu já quero então concluir, queridos. Pode pôr, por favor, aí, Edinho, os dois últimos, o versículo 7, por favor. Queridos, olha, vamos ler esse versículo. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Só o 7 mesmo. Mais uma vez, mais forte, vamos lá? Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Ele está gritando diante de Deus, diante do povo de Deus, eu estou curado, eu estou perdoado. Todo o meu ser, na essência do mais profundo do meu ser. Agora os meus sentimentos, a emoção mais profunda do meu ser é que Deus é meu abrigo. Eu estou em paz. Estou em paz. Tu me preservarás da angústia. Deus curou a minha depressão. Porque enquanto calei os meus pecados, envelheciam os meus ossos. Mas tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Um cântico ao Senhor. Vamos ver um vídeo para a gente orar? Vamos ver um vídeo e nós vamos orar. As palavras que você vai experimentar são verdadeiras. Elas vão mudar a sua vida se você deixar, pois vem do coração de Deus. Ele ama você. Ele é o Pai que você tem procurado por toda a sua vida. Essa é a sua carta de amor para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa.
Eu formei você no ventre da sua mãe. E tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou o pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como areia na praia. E eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu darei a você os desejos do seu coração, pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu Pai e eu amo você assim como amo meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. E também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa, e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai, e sempre serei pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você. Com amor, seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Esse é um resumo da Bíblia, da carta do coração de Deus para nós, queridos. Por isso, sempre aparecendo ali os versículos que foram interpretados para dizer justamente dessa carta do coração do Pai. E Ele convida o nosso coração, há razões do coração, questões do coração. Há questões do coração, as questões racionais, as questões das emoções, as questões das atitudes, as questões dos desejos profundos. Quais são as questões do seu coração? Para a gente orar nesse momento. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho adultério, eu não tenho assim uma mancha para eu colocar diante de Deus. Mas você pode ter, queridos, um sentimento ruim, ou mesmo vivendo em outras questões de pecado diante do Senhor. E é hora de arrependimento, de quebrantamento. O Senhor está te chamando, Ele diz, eu não estou contra você, Cristo foi à cruz. E Ele te convida como Davi, confessarei o meu pecado. E tu perdoaste o meu pecado. Querido, talvez você tenha outras questões. Talvez você tenha caminhado por anos com ressentimento no seu coração.
talvez com ódio, uma angústia, uma depressão, uma briga com Deus. Talvez você veio aqui por um convite, mas você está longe do Senhor, talvez completamente afastado do Senhor. Como Davi tentando racionalizar, explicar, mas o Senhor te convida, eu não vou delongar, vamos ficar todos de pé. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, queria orar com você. Isso não nos destrói, isso nos renova. Confessei-te, tu perdoaste o meu pecado, tu perdoaste o meu pecado. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor me tira, o Senhor me livrará da angústia. O Senhor me livrará da angústia. Para crescer realmente como cristãos, nós nos lembramos, Cristo nos disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu sou seu Pai, nos diz o Senhor nessa noite. Eu sou seu Pai, não fuja mais de mim. Não fique enganando o seu coração, não fique racionalizando, não fique pondo nomes que o mundo tem dado ao pecado, tentando dizer que não é pecado, que é falha, o que me afasta de ti, o que te afasta de mim, meu filho, minha filha, volte-se para mim, volte-se para mim. Volte para os meus caminhos, ressentimentos, amarguras, briga com Deus. Confessar nos cura, confessar nos cura, confessar nos levanta, nos traz os desejos mais profundos da presença de Deus. Tu és o meu refúgio e me livrarás da angústia. E me cercarás com cantos de alegria. Me cercarás com cantos de alegria. Quero insistir só mais uma vez, querido. Você está aí, o Senhor falando ao seu coração. Quero orar por você. Pode vir em nome de Jesus. Todas as razões, medos, dúvidas, temores, desejos complicados, vem colocar no altar do Senhor. Todos os teus temores, dúvidas, angústias, escuridão da alma. Oh Senhor, oh Deus amado, obrigado por esta noite de crescimento na tua presença. Por podermos aqui nos prostrar diante do Senhor, com o nosso coração sincero diante de ti. Derramar o nosso coração na tua presença e dizer-te: precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, confessamos-te. Precisamos de ti, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus é o nosso livramento na angústia. Ele é o nosso perdão, Ele é o nosso abraço, Ele é o nosso Pai. Ele nos perdoa. Ele nos cura, Ele nos liberta. Ele nos dá a segurança, Ele é o nosso refúgio. Não é o dinheiro, não é o banco. Nossa segurança é o Senhor. Nosso conforto é o Senhor. Ele te abraça e te cerca com alegres cantos de alegria. Aleluia. Por isso oramos por ti. Eu oro por sua vida em nome de Jesus. O Senhor te abençoe da cabeça aos pés, em nome de Jesus. O Senhor abençoe sua mente, seu coração. O Senhor abençoe o mais profundo do seu ser, sua vontade, suas decisões, suas atitudes, suas emoções. O Senhor te visite agora em nome de Jesus. O Senhor cure suas emoções. O Senhor firme as suas decisões. O Senhor te dê coragem para acertar a sua vida. O Senhor te livre de racionalizar o pecado em nome de Jesus. E que o Senhor te dê razão para compreender que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. O Senhor te perdoe então. O Senhor te perdoe. O Senhor te perdoe. O Senhor te liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, visite sua vida com a graça dele.
Amém. Amém, Pai.